Lá vem Salgueiro. Quem se mete com Salgueiro acerta as contas na curimba. Osneiros, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que ótimos. Agora vamos fechar o corpo, vamos falar de Salgueiro, deste enredo para 2025, para você chegar na avenida e falar, ó, assisti o vídeo da Osner, tô sabendo tudo que tá acontecendo aqui no desfile de Salgueiro. Segundo combinado, curte, comenta, compartilha, fala o que você achou do enredo de Salgueiro, o que você está esperando do desfile, se você entendeu o enredo, se você não entendeu o enredo, se você está achando parecido com Mocidade Alegre, qualquer coisa, comenta, que é super importante para a gente ouvir o que você está pensando, tá? E daí, por último, vá para Sapucaí e divirta-se. Minha gente, divirta-se. A esta altura da gravação do seu vídeo, Salgueiro já fez o seu ensaio técnico, e aí, você que está vendo os ensaios técnicos e quer ver react, vê os reacts que o Renzo está fazendo no canal, que eles estão bem interessantes e bem legais, dá para você se divertir, dá para você concordar, dá para discordar, tá bom, tá? Então assistam essa rica, né? Porque é uma rica representação ancestral e de grande força espiritual que o Salgueiro traz, que é o corpo fechado. Então vamos entender o que isso significa, quais são os símbolos e personagens que vão surgir ao longo desse enredo e, obviamente, como tudo isso vai se refletir também na letra do samba, porque a gente já tem os sambas, então a gente já faz esse paralelo. Então, primeira coisa, o enredo, ele não está separado por blocos ali quando a gente vai ler a sinopse, tá? Ela é texto corrido e é um texto muito bem escrito. Então, vamos começar aqui separando os temas do que eu identifiquei no enredo. Também, tal qual Vila Isabel, tal qual Grande Rio, Salgueiro te convida para uma grande experiência. Também não é um enredo começo, meio e fim, com uma linha lógica. Eu já estou entendendo que é uma tônica até de alguns enredos desse ano. A escola te convida para uma grande experiência, para esse grande ritual, é mais um convite. E aí agora do Jorge Silveira e do Salgueiro. Então, o primeiro bloco que eu separei é o corpo fechado, a proteção mística. E aqui a gente pode ter imagens de feitiçarias, amuletos e, obviamente, pessoas fazendo rituais de proteção. Então, o samba do Salgueiro vai nos levar a um dos conceitos mais fascinantes da espiritualidade popular brasileira, que é o corpo fechado. Então, esse conceito ele vai se referir a uma proteção mística, para quem não é habituado com esse conceito, que faz com que o corpo de uma pessoa se torne invulnerável a ataques físicos ou espirituais. A ideia, obviamente, é que por meio dos rituais secretos e uso de amuletos, a pessoa seja blindada de perigos como bala, faca ou até inveja e feitiço. Mas como que a gente chega nesse corpo fechado? A resposta, obviamente, vai estar na prática de feitiçarias e rituais religiosos que vêm de diversas tradições, especialmente das religiões de matriz africana, como o candomblé, a umbanda e a quimbanda. Os rituais vão envolver, obviamente, os elementos do uso de ervas, velas, cantos, orações e até sacrifícios de animais, sempre com o objetivo de criar uma barreira espiritual ao redor da pessoa. Então esse é o conceito do corpo fechado. E daí agora a gente vai para os patuás e os símbolos de proteção. Então, os símbolos são mais importantes do que outra coisa no corpo fechado. O patuá, ele é aquela bolsa ou amuleto, muita gente tem. Eu tinha, quando eu era pequeno, aqueles de bolsinha que você colocava ou no pescoço, ou você passava de lado, ele ficava aqui, ou daqueles que você guarda no bolso, né? Obviamente, quando a gente vai entrar depois do carnaval na quaresma, com o tregum é um patuá também muito comum de se usar. Patuá também pode ser, gente, como que é? Tinha um rabo de coelho, pé de coelho, ferradura, enfim. Vamos então continuar no significado do patuá. Então, o patuá é esse amuleto usado para proteger a pessoa de doença, de inveja e até, obviamente, de feitiçaria. Ele vai ser recheado de objetos e substâncias que possam ter poder mágico. Tem patuá que você tem que carregar uma garrafinha com líquido
com ervas, pedra, sal, moeda, em alguns casos até sangue de animal ou até sangue de pessoas. Mas a magia do patuá, obviamente, ele não vem só dos elementos físicos que os compõem, eles vêm principalmente desse ritual que envolve. Vamos continuar aqui assim. A confecção do patuá, é importante eu explicar isso, é um processo ritualístico que deve ser realizado com grande devoção e concentração. O amuleto, ele é consagrado com cânticos e orações, então você consagra seu patuá, e muitas vezes ele também pode ser defumado com erva como arruda, alecrim, guiné, que são ervas de proteção. O patuá pode ser usado, aí eu já falei, no pescoço, no bolso, até escondido dentro da casa para garantir que a pessoa esteja sempre protegida a qualquer ameaça. Agora a gente vai para uma terceira parte que eu separei, que são as entidades espirituais que são protetoras do corpo fechado. Então, Exu, Xangô, Preto Velho, tantas outras entidades espirituais aqui. Então, o samba do Salgueiro, ele também traz essas várias entidades espirituais que vão desempenhar papéis fundamentais na proteção do corpo e na manutenção da fé. Entre eles, a gente destaca Exu, Xangô e o Preto Velho. Exu é o orixá das encruzilhadas, da comunicação entre os mundos. Ele é o senhor do caminho, ele é o mensageiro dos deuses, e muitas vezes ele é visto como uma entidade irreverente, mas Exu é extremamente poderoso. No samba do Salgueiro, o Salgueiro fala do Exu Pimenta, que representa a força de Exu, que ajuda a proteger contra os males, garantindo que a pessoa esteja sempre protegida do espírito negativo e das adversidades. Xangô, que também aparece aí, é o orixá do Salgueiro, é o orixá da justiça, e é outro grande protetor que vai aparecer no enredo. O machado de Xangô, e Xangô é quem garante que a justiça se faça. O machado protege e pune os injustos. Ele, sem dúvida, o machado sempre é um símbolo de força e proteção contra qualquer mal de quem se aproxima. Tanto que, assim, se pede justiça para Xangô, mas principalmente se pede misericórdia. E Preto Velho representa a sabedoria dos ancestrais. Então, esses guias espirituais, os pretos velhos, são conhecidos sempre pela paciência, pelo conhecimento profundo dos rituais, pelas habilidades de curar tanto o corpo quanto a alma. No samba, o preto velho é uma presença acolhedora, sempre disposto a ajudar quem precisa, seja no plano físico ou espiritual. Por último, a gente também fala no enredo aqui sobre os símbolos de proteção, velas, ervas, defumações. Então sempre vamos ter vela acesa, defumação com erva, símbolo sagrado desenhado. Então é um elemento fundamental no ritual de fechamento de corpo. São os símbolos, as velas, as defumações que garantem de fato a proteção espiritual. Ali seriam os elementos seladores. O samba vai mencionar o uso das velas que são acesas para pedir a proteção aos santos e aos orixás. Além disso, o desenho de símbolos sagrados como pemba, uma espécie de giz mágico, também faz parte dos rituais de proteção, e especialmente quando a gente está falando da pemba, para firmar o ponto e garantir que as entidades de proteção estejam presentes. Então as ervas que aparecem como arruda e guiné, elas também vão ser fundamentais por suas propriedades. Elas têm o poder de purificar o ambiente e também a pessoa. A defumação é sempre um processo mágico onde as ervas são queimadas e a sua fumaça carrega embora todas as energias negativas, criando um espaço de proteção e harmonia. No samba e também no enredo aparece a questão do cangaço, né? Então aqui a gente vai precisar falar de Lampião de Moreno, do Veto Moreno, eu vou viver, e a fé sertaneja. Então o enredo, ele faz essa conexão poderosa com o sertão nordestino e o universo do cangaço, e coloca personagens como Moreno e Lampião, porque eles são exemplos, tinham suas batalhas, tinham suas lutas, são conhecidos por fazerem o que fizeram, e absolutamente eles contavam com a fé para proteger. A ideia do corpo fechado, ele é fundamental
especialmente num contexto onde a violência e a perseguição estão sempre presentes. Então, Moreno é o feiticeiro do bando de Lampião, ele conhecia bem os rituais e usava os patuás, as feitiçarias, para fechar o corpo de seus companheiros e dos cangaceiros, tornando eles imunes a balas e a ameaças. Lampião, por sua vez, que era cético quanto às feitiçarias, também aceitava as proteções espirituais do Moreno, usando um chapéu que lhe concedia premonição. Então o chapéu de cangaceiro não é só um chapéu de cangaceiro, ele também, principalmente o Lampião ali, ele é um símbolo de premonição. E por último, como tudo isso se conecta com o samba, né? Então o samba de Salgueiro, ele celebra todas essas crenças. Então quando a letra diz eu sou da malandragem de corpo fechado, ele faz referência a essa proteção mística que permite ao malandro, e também o malandro aqui é a figura do Exu, ou qualquer pessoa viver sem medo de ataque, seja no plano físico ou espiritual. A letra fala de Exu, Pimenta e Xangô, que são os grandes protetores espirituais. Também menciona a preparação do Aguidar, preparou o Aguidar, acende a vela, que é um recipiente usado para preparar as ervas, os elementos sagrados do ritual. A referência ao patuá que aparece no samba e o uso dos símbolos como cruz, o desempenho da pemba, confirmam essa conexão com os rituais de proteção. Então o samba de Salgueiro é muito mais que uma celebração da cultura afro-brasileira, é uma referência a essa espiritualidade rica e profunda, onde o corpo fechado é essa representação da fé inabalável e da proteção contra todo o tipo de mal. É isso, é uma experiência, vai ser uma grande experiência. Acho que muitos de nós vamos nos identificar com várias imagens que vão aparecer no desfile do Salgueiro, porque é isso, todos nós de alguma forma tem algum ritual de proteção, seja em religião de matriz afro, seja em religião de veia católica, cristã, todo mundo tem algum símbolo de proteção. Então, Salgueiro, vamos ver o que ele traz. Eu acho um enredo redondo, é fácil de explicar, é um enredo que de primeiro parece que não tem muito elemento e você acha que precisa de um personagem ali para contar essa história, mas não. Como o enredo se dá e os elementos que trazem ele e esse ritual de corpo fechado acabam tornando o enredo redondo e interessante para o público. Vamos ver como o Salgueiro vai se sair. Você me encontra no setor 3, ali com a minha marmitinha e o meu fardinho curtindo, cheio de patuás. Estarei ali nua, praticamente a Viviane Araújo.